Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei qual é o horário que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Então, eu quero dizer a todos que todos sejam bem-vindos. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre a nossa disciplina de termoestatística, né? Termodinâmica e estatística. Ela é ministrada pela professora doutora Alessandra Ferreira, e que ela nos propôs que desenvolvêssemos um jogo. Ela quer desenvolver um jogo educativo que ajude a compreender os conceitos da segunda e a terceira lei da física para alunos do ensino médio. Então, eu pensei bem, né? Eu falei assim, tá, mas para a gente poder criarmos um jogo desse, seria interessante, então, nós fazermos um resumo sobre o que é a segunda e a terceira lei, né, da termodinâmica. Então, eu pensei, tá, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é fazer um resumo sobre a lei de termodinâmica. Porque para você falar sobre a segunda e a terceira lei, né, é bom nós começarmos assim, então, falando um pouco também sobre o que foi, né, a lei zero, a primeira, né, para depois na segunda e a terceira lei. Então, eu criei um resumo que chama As Leis de Termodinâmica, né, Entropia, Máximo Limite Frio. Esse é um resumo que eu criei para que, primeiro, né, explicasse esse resumo para os alunos, né, mostrasse para eles como que isso funciona, né, explicasse para eles, para depois, né, criar o nosso jogo educativo, né. Então eu comecei a introdução, né, o que é termodinâmica, por que ela importa, né. Aí, primeira lei, né. Aí eu criei aqui no caso aqui no nosso material, né, a tabela, né, lei zero, né, equilíbrio térmico, temperatura, né, com fluxo de calor, né, o termômetro, explica os termômetros, né, prática e aplicação, né. A primeira lei, né, conservação de energia, energia interna, calor e trabalho, né, aqueça a água em uma panela, tá, beleza. Aí segunda lei, que é a matéria que a professora, a doutora, né, a Alessandra nos pediu, né. Entropia e irreversibilidade. Entropia, máquinas térmicas, refrigeradores, ciclo de Carnot e rendimento, né? A terceira lei, né? Lei zero absoluta, entropia mínima, zero absoluto, né? O que é esse zero absoluto, né? Essa segunda lei, né? Por exemplo, o que a segunda lei fala, né? O que ela, né? Para explicar isso para o aluno do ensino médio, a gente precisa, né, no caso, fazer uma transposição didática. Tentar pegar mais o dia a dia, deixar mais próximo da realidade deles o possível, né? Por exemplo, né? Entropia e irreversibilidade. Máquinas térmicas, refrigeradores, ciclo de Carnot e rendimento, né? A geladeira precisa de eletricidade para transferir calor do frio para o quente, né? Motor do carro converte 100% de gasolina, nunca converte 100% de gasolina, né, no movimento, né? A terceira lei, zero absoluto, é impossível, né, resfriar a água até o zero absoluto. Eu comecei por aí. Aí então, para adentrar, né, esse mundo da termodinâmica da segunda lei, eu coloquei também no material, né? Segunda lei termodinâmica, tendência natural da desordem, né? A segunda lei talvez é a mais gigante, com maior impacto no nosso cotidiano, pois ela nos diz que os processos naturais têm direção preferencial, né? Tá, ela fala o conceito sobre entropia, né? O que é entropia, né? A medida da reversibilidade, né? Uma grande termodinâmica pode ser entendida como a medida do grau de desordem das coisas, né? O que essa entropia é? Assim, é desordem, né? Em tendência natural, no aumento da desordem, observar diversos fenômenos práticos ao nosso redor, né, que ilustra a irreversibilidade. Tá, mas que fenômenos é esse, né? Então, sim, eu tentei mostrar, né, que são fenômenos, por exemplo, né? Fenômenos de aplicação da segunda lei. Um quarto bagunçado, né? Um quarto organizado, né? Baixa entropia, tem que ficar desorganizado, alta entropia, né? Organizado baixo, desorganizado alto, né? Ilustra a tendência, né, natural de sistemas isolados para a desordem. Um gelo derretendo, ele flui, né, espontaneamente, né, do quente, né? Ele flui espontaneamente, né, da água quente para o gelo, né, aumenta a agitação das moléculas de água, né. É um processo irreversível, o gelo derrete na água quente, mas a água quente não congela espontaneamente, né. Um perfume espalhando, fala, passa aquele perfume, né. Agora abre o frasco, as moléculas de perfume se difundem no ar, ocupando um volume maior, aumentando a aleatoriedade, né, sua composição, velocidade, né, perfume mais ar, né. Processo irreversível, as moléculas nunca retornam para o frasco, saiu do frasco, não vai formar, né. Eu usei também, por exemplo, né, um exemplo é arranjo de tijolos, né, uma pilha de tijolo organizado, né, baixa entropia, de repente está desorganizado, né, demonstra, né, que favorece o estado com maior multiplicidade, né, desorganizado, o tempo vai desorganizando. Motores do carro, né, converte energia térmica, queima de combustível, né, nenhuma máquina pode ter 100% de eficiência. Refrigeradores, o calor não flui espontaneamente do frio para o quente, né,
transfere calor de uma região fria para o quente, no caso, o refrigerador. Pega um calor de uma região, né, fria para uma quente, beleza. Eu falei também, expliquei também sobre os, é bom explicar também, né, nesse resumo, né, os enunciados da segunda e terceira lei de Clausius, né, Kevin Planck, né, enunciado de Clausius, o enunciado foca no fluxo de calor, ele afirma que o calor flui espontaneamente de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Já o enunciado de Planck elabora o funcionamento de máquinas térmicas, estabelece que é impossível, né, construir uma máquina térmica que opera em ciclos, né, que converta todo o vapor que recebe uma fonte quente de trabalho útil, né. Máquina térmica e refrigeradores, né? Aplicação da segunda lei, né? Máquina térmica são dispositivos que convertem energia térmica, calor em trabalho mecânico, movimento, inclui motores de combustão, carro, né? Turbinas, etc. Né? Refrigerador, por outro lado, né? Opera no inverso da máquina térmica, né? Ele pega, né? Remove calor de uma região fria, né? Do interior para uma outra, para uma região outra quente, né? O conceito de ciclo de Carnot, né? Para entender a eficiência das máquinas térmicas, pelo, né? Foi criada pelo físico francês Sandi Carnot, né, representa o ciclo termodinâmico. Né? O rendimento máximo de uma máquina de Carnot depende apenas das temperaturas absolutas, né, Kelvin, né, que é 1 ou menos temperatura fria dividido pela quente. Né? Essa é a forma que ela mostra que o rendimento ela nos mostra que para o rendimento ser 100% a temperatura fria, né, ela teria que ser 0 Kelvin absoluto, mas isso não é possível, então é inatingível, né, eficiência. Explorando mais os conceitos, explorando a segunda lei, né, com simuladores. Né? Seria interessante também, eu mostro aqui também, mostro para vocês, que é importante explicar essa segunda lei para os alunos também, usando simuladores, né, que vai ajudar também a ele a responder as questões do nosso jogo. Né? Simulador de ciclo de Carnot, né, simulador de refrigeração, né, temos no Vasquez, que eu vou mostrar para vocês também. Né? O PET também tem algum, mas eu sempre gosto de usar mesmo o Vasquez. Né? Aí... podemos mostrar também, né, visualizando a entropia, como que nessa entropia, né, vai, essa desordem, né, das coisas. Né. A terceira lei, ela fala sobre o zero absoluto, né, é a entropia mínima. Enquanto a lei da termodinâmica nos fala sobre direção dos processos, a irreversibilidade da desordem, a terceira lei, o limite para a entropia mínima. Tá? O que é o zero absoluto? Né, a menor temperatura teoricamente possível. Lembrando que isso aqui é um resumo, né, de todo o material que você vai ter que explicar, né, durante uma aula, né, para depois... mostrar o jogo para ele, né? Então fala assim, é interessante você sempre, né, ter esse resumo em mão, né, para explicar para ele como é que funciona, para depois adentrar o jogo. Que as perguntas eu retirei desse material, né? Por exemplo, 0 Kelvin equivale, né, aproximadamente menos 273,15 ou 459,67 Fahrenheit, né? Esse 2,15 Celsius, né? E o 4,5967 é o Fahrenheit. A terceira lei também, da termodinâmica, ela é conhecida como teorema de Nernst, né? Afirma que é impossível atingir um zero absoluto, né, para certo processo. Entropia no zero absoluto, ordem perfeita, né, que é a terceira, né, aborda a relação entre entropia, o zero, como é que funciona, tudo, ela postula a medida, tá, né, e etc. Né? Implicações teóricas e desafios também, né. Terceira lei, você pode falar da criogenia, que é uma área bastante estudada da ciência, né. Aí, conclusão desse nosso material, né? Conclusão da termodinâmica no nosso mundo, perfeito? Tá, esse aqui sim é só um resumo, que é interessante, né? Vai ter disponibilizado que vocês expliquem para os alunos, né, como que funciona essas leis. Então, para desenvolver o nosso jogo, eu criei aqui eu fiz um breve artigo, né? Para que... uma introdução do artigo, para que vocês consigam entender, né, como que foi criado o nosso jogo. Então, né, gamificação no ensino da termodinâmica, desenvolvimento de um jogo interativo sobre a segunda e terceira leis, né, no Kahoot, né, leis da termodinâmica no Kahoot, né. Disciplina, nossa professora, né, da termodinâmica e mecânica e estatística, né, a professora doutora Alessandra Ferreira, né, Albanés, e eu, Iranildo. Aí eu comecei com o resumo, expliquei, né, que esse artigo apresenta um resumo do jogo educativo, da plataforma Kahoot, como foi desenvolvido tudo certinho aqui no resumo, né. Introdução, né, falar que a termodinâmica é um ramo da física que explora as relações, né, tudo fui falando também. Fundamentação teórica, referência teórica, né. A escolha do Kahoot como ferramenta para o ensino também baseia-se em um princípio pedagógico, valoriza a aprendizagem, né, ativa, gamificação. Citei alguns teóricos também aqui, né, que tem uma relevância, né, grande, né. Falei que o Kahoot incorpora elementos-chave de gamificação como competição, né, placar. Ele dá um feedback imediato, né, uma progressão contínua no ranking, né, dos alunos, né.
Interessante também que o Kahoot, do ponto de vista referencial, né, ele apoia na compreensão profunda da segunda lei. Se o aluno entendeu a segunda lei, né, provavelmente ele vai sair bem no jogo, né? Aí a criação, né, o conceito de entropia como uma medida da desordem. Ela aplica a direcionalidade espontânea, né, enunciado de Clausius, impossibilidade de uma máquina térmica converter 100% de calor em trabalho, né, enunciado de Kevin Planck, né, o zero absoluto da terceira lei, né. Aí para explicar a lei, como é que funciona, né, nessa. E para visualização desse conceito complexo, né, simuladores virtuais, utilizei simuladores, tipo assim, é interessante notar que utilizemos, né, simuladores como o Vasquez e o PET, tudo bem? Objetivos do nosso jogo, né? É desenvolver um jogo, né, educativo na plataforma Kahoot que ajuda a compreender e aplicar os conceitos da terceira e segunda lei da termodinâmica, né? Aí falando, né, que elaborar questões de múltipla escolha, né, com questões, né, criar um ambiente familiarizado, né, fornecer um recurso interativo para os professores, né, conceitos essenciais da termodinâmica, né, é a ciência que rege, embora a primeira lei, né, trata de consequência da energia e tal, né, etc, né. A segunda lei, tendência natural, né, manter as coisas, né, entender que processos naturais têm uma direção preferencial. Ela induz o conceito de entropia, né, conceitos, né, exemplo prático, quarto bagunçado, perfume espalhando, né, refrigeradores. Essa questão aqui sobre refrigeradores, pessoal, eu acho interessante, né, mostrar para você, por exemplo, né, porque é uma máquina térmica, né. Por exemplo, aqui eu estou usando o Vasquez, né, que é um bastante legal, que mostra, né, o que é uma máquina. O que seria, no caso, uma máquina térmica, né? Você está vendo aqui, né, que a caldeira, o que ela faz? Ela está pegando aqui, né, um trem, um trem aqui, né, um chama de Maria Fumaça, né, um nome mais assim, mais conhecido, né, em algumas regiões, né? Mas aqui nós temos, né, na física chamando de máquina térmica, né? Por exemplo, né, o vapor é direcionado, né, através de cilindros, né? No caso aqui lá aquece a água, né, água fria, né? Então vapor, né? Vapor passa, né, água quente entra, né? Então temos aqui, né, questão de cilindros, né? Esses pistão aqui, né, movimenta, né, tá vendo, quente, frio, fazendo com que esse pistão vai e funcione, tudo bem? Um outro ponto também importante aqui também que eu acho interessante que vocês vejam também no Vasco também, né, para explicar para eles, é o ciclo de Carnot, né? Como é que funciona o ciclo de Carnot, né? É um ciclo fechado, tá? Beleza, vamos tentar aqui funcionar, né? Aqui, beleza. Eu vou tentar aqui parar com ele aqui, tá. Aqui, ó, ele sai aqui do nosso ponto, né? Porque é o ciclo de calor, né? Aqui, o pistão tá fazendo o quê? Tá comprimindo, é frio, né? Então aqui, ele começa aqui numa compressão isotérmica, ele sobe, né? Frio, de repente aqui ele já começa, né? Compressão, de repente, né? Isso aqui é aquela máquina térmica que vocês viram, né? Chega aqui em cima, ele já passa para a compreensão adiabática, né? Ele aquece, né? Vai subindo, né? Subindo, na carga já está descendo. Quando ele começa a descer aqui agora, é uma expansão isotérmica, né? Está descendo isotérmica. Aí, ó, o calor ele vai expandindo, né? O calor vai esfriando. Aí quando chega aqui nesse ponto aqui, ó, o que acontece? Ó, é uma expansão adiabática, que já tem uma expansão, tá vendo? Ó, expansão adiabática, né? Ele vai esfriando até que, né? Acabou, né? Então, assim, o que o ciclo de Carnot fala pra gente, né? Ele fala, né, que você tem uma eficiência entre um trabalho e um calor, né? No caso, né, como você vai calcular essa eficiência? Vocês viram na forma lá, né? É ou menos temperatura fria, o calor frio, né, menos o quente. Ou menos a temperatura fria e a temperatura quente. Aí você consegue calcular a eficiência, né, dessa máquina térmica, né? Por exemplo, no caso seria, né, o trabalho, né? O trabalho, no caso, é a energia transferida entre um sistema e seu ambiente, né? O trabalho, né? O que é o trabalho? Calor quente menos calor frio, né? Aí, temperatura fria e quente. Beleza. Tá, outra também interessante também, que como eu disse para vocês também, que é interessante também, que os alunos também tenham conhecimento, pessoal, aqui, ó, falei para vocês, né? Como funciona o refrigerador? O que é a geladeira de vocês? Como é que funciona? Às vezes eu brinco, olha, quando eu vou mostrar isso aqui, olha, você não pode colocar a roupa atrás da geladeira não. Por quê? Porque vai estragar. Por que faz? Porque a geladeira pega, né? Retira calor daquele ambiente frio, né? E manda pro quente, tá vendo? Ó, temperatura fria pro quente.
E assim, tá vendo que esse condensador aqui tem que ficar livre, porque vai esfriar, né, o calor que tá chegando até ele. Aí a pessoa tá quente, vai colocar você secar a roupa, né? E etc. Então não pode, né? Aí tá, mas como que funciona o refrigerador, né? O evaporizador, né? Vem um líquido, tá, condensador. No nosso caso aqui, o refrigerador, ele é ao contrário, né? Por exemplo, né, no ciclo de calor, você tem 1 menos a temperatura fria pela quente, né? Aqui é ao contrário, aqui você vai ter, né? No caso, temperatura fria dividido pela quente menos 1, que ele é o inverso, tudo bem? Então assim, ele tira calor de dentro da geladeira, né? Da temperatura fria e manda por quente, tudo bem? Então, pessoal, voltando aqui, então, como eu falei para vocês, né, que seria interessante você usar esse básico, né, para mostrar para os alunos, né, como é que funciona, né, essa segunda lei, né. A terceira lei, que é o conceito principal, né, é difícil atingir o zero absoluto, né, impossibilidade de resfriamento, né, como já foi dito também, criogenia, que é uma área bastante estudada mesmo na ciência, né. Importante, ela define a fronteira do que é fisicamente possível em termos de temperatura e a ordem molecular, né. Procedimento experimental. Tá, mas como que vai funcionar esse jogo seu no Kahoot? Elaboração, revisão e adaptação teórica, né? O conteúdo referente à segunda e terceira lei, né, foi revisado e adaptado, né? Vocês viram, né, vai ser disponibilizado aquele resumo que eu acabei de mostrar para vocês, né? Aquele resumo, né, como que funciona a segunda lei, a terceira lei, mostrar também, né, através do VASP, como eu mostrei para vocês também, né? Aí depois disso, eu desenvolvi, né, as questões, né? Foram elaboradas, na verdade, são 29 questões, né? Aí depois nós fizemos a criação no Kahoot, né? Essas questões foram criadas no Kahoot, no Create in Kahoot It, né? Que eu tentei colocar no mínimo, né, 30 segundos, né, e no máximo 1 minuto e meio para resolver cada questão, né? Aplicação do jogo, ele será em sala de aula e também pode fazer também de forma online também, forma na casa dele, se ele quiser, né, resolver também, pode também, o aluno pode também, né? Introdução, né? Antes da aplicação do jogo, né? Fará uma breve revisão introdutória. Assim, o professor tem que explicar primeiro, né? Aquele resumo, né? Explicar, né, o que é a segunda e a terceira lei, né? Dar um exemplo prático, porque assim, um aluno do ensino médio, você falar para ele segunda e terceira lei, sempre é bom a gente estar fazendo uma transposição didática para a realidade dele, né? Porque uma aula, colocar assim uma aula mais, no caso assim, mais com TDICs, né? Seria mais legais. Não ficar só naquela aula teórica, naquela aula tradicional, né? Aplicações dos simuladores, né? Como eu disse para vocês, né? Usar o simulador, né, vasto, que eu mostrei, né, que é grande, né? E lançamento do Kahoot. O professor projetará, né, um jogo, né, e uma tela e vai mostrando no monitor, né? Os alunos, né, acessarão o jogo utilizando seus próprios dispositivos, né, smartphone, tablet, seu computador. Então, o aluno tem que ter um notebook ou então um computador para acessar esse jogo. Ah, mas o aluno não tem. Ele tem que ir numa biblioteca ou algum lugar que tenha, tá entendendo? Você tem que disponibilizar também um recurso, ou uma biblioteca ou então um lugar que tenha para que ele consiga acessar o jogo. Né, o PIN, né? O PIN é fornecido pelo Kahoot, né? Vocês vão ver daqui a pouco como que vai funcionar. Condução do jogo. As perguntas são exibidas na tela principal do dispositivo, né? Após cada pergunta, né, exibirá a resposta parcial, né? E o professor poderá parar o jogo se ele sentir necessário, né? Análise e discussão, né? Ao final do jogo, o placar será exibido, o professor poderá conduzir uma discussão, né, sobre a questão de cada jogo, né, mostrando se o aluno entendeu ou não. O resultado esperado, a gente espera, né, que o Kahoot ele tem um aumento do engajamento, né, porque assim, quando você gamifica o jogo, né, o aluno fica mais divertido, né, a disciplina para o aluno, né. Melhora na compreensão, né, tipo assim, melhora um pouco para o aluno, né, tá vendo feedback, porque assim, quando ele dá o feedback imediato, você sabe onde é que o aluno errou. Você vai no ponto que ele errou, né? E dá uma revisada, né? Dá uma tipo assim, uma parte mais... Você demonstra, né? Você sabe onde é que ele errou. Você consegue, né, curar a ferida que está ali, mais ou menos, diagnosticar a ferida da aprendizagem dele, né? Diagnóstico da aprendizagem, né? O carro permite ao professor identificar rapidamente a área de dificuldade, como eu disse, né? Reforço prático, as questões que abordam, exemplo prático, né? Geladeira e tal, né? A conectar com o cotidiano dele, porque assim... eu costumo dizer, né, sempre é bom você mostrar o cotidiano para o aluno, né, a vivência dele, explicar baseado no cotidiano. Desenvolvimento de habilidade, né, o jogo também contribuirá para o desenvolvimento de habilidades como raciocínio rápido, porque você tem que ser rápido ali, às vezes, para, né, digitar aquela, né, acertar a pergunta, né. Fala assim, digitar rápido sim, mas depois que você já viu o conteúdo, né. Integração da tecnologia, utilização de uma plataforma digital como o Kahoot promoverá a interação de tecnologia educacional, sala de aula, né. Então, assim, hoje em dia nós estamos vendo assim que
tá um grande aumento das TDICs, simuladores, tudo, né? Porque a tecnologia tá avançando, né? Então, assim, o ensino não está tão mais tradicional. Então é bom, né, inserir, né, no ensino tradicional, né, novas tecnologias, TDICs, né? Fazer uma coisa mais híbrida, né? Uma mistura para que consiga, né, adaptar o aluno ao conhecimento da realidade, né? Mostrar o cotidiano para ele. Perguntas e respostas, né? Aqui estão todas as perguntas e respostas do nosso jogo Kahoot, que você vai ver daqui a pouco também, né? São múltiplas escolhas, né? Tá aqui a tabela, né? Enunciado, né? Qual das áreas, né? De acordo com o enunciado de cláusula, né? Isso aqui vocês vão ver daqui a pouco lá no Kahoot, mostrar para vocês. E assim, aqui também tem todas as respostas, estão aqui embaixo também, resposta, tudinho, né? Gabarito das respostas do Kahoot, né? E consideração final, né? As leis, particularmente da segunda e terceira lei, são pilares fundamentais, né? Para a compreensão da energia, né? Suas transformações, seus limites, universo, né? E etc, né? Quer dizer que é uma área aqui bastante grande, né? Pessoal, para vocês acessar o Kahoot, vocês vêm deixa eu colocar aqui, ó. Vou tentar voltar aqui o máximo possível, tá? Você vê que, né? Português, você acessou lá, né? Você põe, né? Kahoot no Google, né? Kahoot, beleza. Kahoot no Google, né? Fecho aqui, né? Conecto aqui, beleza. Depois que você conectar aqui, ó, você procura por... já está no artigo, né? Falando, né, que o nosso jogo, ele vai estar na... segunda e terceira lei, você vai digitar aqui, ó, segunda e terceira lei, né? Segunda... Você põe, né? Segunda e terceira leis da termodinâmica, né? Segunda e terceira lei da termodinâmica, já vai perceber aqui embaixo. Então, se digitar aqui em cima, né? Segunda e terceira lei da termodinâmica para alunos do ensino médio. Aqui, ó, segunda e terceira lei. Tá. Aí você vem bem aqui, ó. Tem esse link aqui embaixo, ó, segunda e terceira lei, né? Alunos do ensino médio. Beleza, você entrou aqui, ó. Depois que você entrar aqui, ó, você já está no nosso jogo, tá vendo? Aqui, ó, 29 perguntas, né? As perguntas todas, né? E aqui, ó, qual das seguintes situações representa um processo que aumenta a entropia, né? De acordo com tal, né? Que são todas as perguntas que eu criei, né? As 29, né? O exemplo parte da segunda lei da termodinâmica, né? Reversibilidade, né? E etc, né? Derretimento de gelo, né? Então aqui, 29. Tá, o que o professor tem que fazer, né? Ele veio aqui, beleza. Aí o professor aqui, ele pode, né? Aqui, ó. Aqui, ó, palestra, beleza? O que você vai fazer? Entrou, né? Você vem aqui nessa parte palestra, beleza? Tá carregando. E aqui ele tá gerando para você aqui, ó. Tudo pronto para começar, tá vendo? Ele vai gerar um PIN aqui, ó, e esse QR Code. Esse QR Code aqui é onde você vai disponibilizar o jogo pro aluno, né? Aí tudo pronto para começar, beleza? Então, iniciar, né? Aí, tá, beleza. Aí a pergunta, né? Quais das situações representam um processo espontâneo? Aí você clica aqui, né? E o cara vai mostrar, olha, quais das situações representam um processo em que a entropia do sistema aumenta espontaneamente, né? Aqui essa que eu deixei um tempo de 1 minuto para ele responder, né? E aqui a resposta. Tá, qual seria? Qual representa um processo que a entropia aumenta espontaneamente? Ó, água congelada em um freezer, um gás sendo comprimido, um pêndulo oscilando, um cubo de açúcar dissolvido em água, né? Qual dessa que representa o processo da entropia aumenta espontaneamente? Então, vamos marcar a letra C, tá? Beleza. Aqui tá vendo? Letra C, né? Um cubo de açúcar, tá? Beleza? Tudo bem? E assim, né? Vai ter várias outras também, né? De acordo com a segunda lei, tá? Assim, se você disponibilizar aquele PIN, ele vai entrar, né? E vai sempre ter aqui as perguntas, tudo bem? Então, pessoal, foi esse jogo que eu mostrei para vocês. Sabe, é um jogo bem tranquilo, né? Vocês entram no Kahoot, né? Procura que já vai estar disponibilizado para vocês jogarem, tudo bem? Essa plataforma, no caso, é uma plataforma que eu gostei muito dela, né? Achei ela bem interessante, né? Então eu quero agradecer a todos vocês e qualquer dúvida, né, estarei à disposição para esclarecê-los. Obrigado a todos.